Vamos lá, meninas! O que eu vim falar com vocês hoje? Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse tema que gera um desconforto em muita gente, se não todas. Eu acho que não tem ninguém que se incomode, que se sinta confortável, né? Com a desafinação, inclusive eu. Do que é você ouvir um som e você não conseguir reproduzi-lo com a mesma altura com a qual você o ouviu originalmente. E aí também eu vou falar um pouquinho do conceito, um pouquinho da causa, das causas, que não é só uma, um pouquinho desse processo para te ajudar a desenvolver melhor o seu ouvido musical. E aí é isso, vamos lá? Primeira coisa é o conceito da desafinação. A gente tem uma cultura aqui, nossa música ocidental, ela tem uma cultura tonal, onde você tem um monte de possibilidades com 7 notas, nós temos 7 notas musicais, e com essas 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a gente cria uma infinidade de campos musicais, de tonalidades que fazem parte da música que a gente ouve hoje. Então, dentro dessa cultura tonal que a gente tem, desse campo tonal que a gente tem, nós temos as notas que estão disponíveis naquele momento para a gente poder cantar e reproduzir e tudo mais. Quando você desafina, você muda um padrão, uma padronização de sequência de notas naquele campo musical, com aquelas notas que estão disponíveis para você, tá bom? Então essa desafinação ela pode acontecer tanto de uma maneira que é muito pequena, quanto de uma maneira que você acaba trocando, inclusive, o padrão de linha melódica, que já foi pré-estabelecido, que já foi composto por alguém, ou até mesmo se você compõe músicas. E aí, quando você foge desse padrão tonal, quando você foge dessas notas que estão disponíveis para você, aí você tem o processo da desafinação. Como eu falei, essa desafinação ela pode ser de uma maneira pequena, que é quando você semitona. Vou falar um pouquinho do conceito dessa semitonação. Vamos pegar aqui. Você tem as notas disponíveis para você, que eu já falei, e ao invés de você cantar dó, você canta algo que é próximo disso, tanto para baixo quanto para cima. Então a sua nota tá aqui, dó. Se você pegar essa nota por baixo, dó, dó, você pega essa nota por baixo, que tem gente que tem uma afinação baixa. O que é uma afinação baixa? A nota tá aqui e você sempre pega ela por baixo. Daí a pessoa disse que a pessoa tem uma afinação baixa. Como também pode acontecer o oposto, da pessoa pegar a afinação por cima. A nota tá aqui, dó, e você vai lá e faz dó. E aí, quando a pessoa tem essa afinação alta, significa que ela tá pegando a nota por cima. De uma maneira geral, geralmente quem tem afinação alta são as sopranos, tá? Sopranos que são muito agudas, que são muito levinhas, geralmente elas pegam uma afinação por cima, tá? E tudo que não é soprano levinha, pega a afinação por baixo. Mas isso acontece, viu, com todo mundo. É muito raro, é muito difícil você encontrar uma pessoa que é completamente afinada. O produto final de uma música produzida é maravilhoso, tá? Mas saiba que tem todo um processo de afinação, de programas próprios para isso, tá? Então não se iluda, meninas, não se iludam com o produto final de uma música mega produzida e tudo mais, porque aquilo não é parâmetro do que acontece na realidade, tá? A realidade é que as pessoas desafinam, sim. Claro que essas desafinações são pequenas, mas sim, as pessoas desafinam naturalmente, tá bom? Então, aquele padrão que a gente quer alcançar, ele pode ser atingível, claro, mas pense que ali foi passado todo um tratamento para deixar a voz perfeita, com aquela cantora, com aquela mulher, tá? Menos a Beyoncé. A Beyoncé ela é perfeita mesmo. Então tá, vamos lá. E aí, quando você tem esse processo de você mudar o padrão da linha melódica da música tonal, aí você tem a desafinação. É importante lembrar, gente, que só caso de curiosidade para aumentar o vocabulário de vocês, essas semitonações podem acontecer quando as notas entram em coma. O que é a nota em coma? Você tem um intervalo entre duas notas. Dó, ré, tá? O dó tem uma altura X, o ré tem uma altura Y. Dó, ré. Entre essas duas notas, eu tenho um dó sustenido, eu tô usando como exemplo, tá? Dó, dó, sustenido, ré,
sustenido, ré. Beleza, então aqui eu já cantei 3 notas semitonadas, uma na outra. Agora, quando você entra em coma numa nota, você não tá cantando nem o dó sustenido, nem o ré. É uma mistura dos 3. Então, ao invés de ser dó, vai ser algo do tipo dó. Então, as notas começam a entrar em coma. Que aí, quando esse coma se torna muito grande, aí, de fato, você semitonou mesmo, tá bom? Então, existem várias subclassificações de uma desafinação. Ou você pode desafinar mesmo e trocar completamente a linha melódica que já foi composta. Ou você pode semitonar, que aí você pega aquela nota e você semitona ou pra cima ou pra baixo, como eu já mostrei. Ou você entra em coma numa nota, onde você nem semitonou e nem desafinou. Mas ficou aquela coisa que particularmente me incomoda muito quando a pessoa entra em coma numa nota. Não que eu não tenha feito isso, tá, gente? Já fiz muito isso. Inclusive, vou fazer até o resto da vida. Porque sou humana, então eu me permito errar. E você também deve se permitir errar, tá bom? Claro que o nosso objetivo é que o nosso índice de erro seja cada vez menor. Mas os erros vão acontecer, tá ok? Seguindo, né? Já falamos sobre o processo da desafinação e agora, quer dizer, o conceito da desafinação. E agora eu vou falar sobre as causas da desafinação. Quero que você entre comigo num universo em que vai existir uma linha aqui para nós. Essa linha vai ter um ponto inicial, vai ter um ponto no meio e vai ter um ponto final, tá? Imagina esses 3 pontos comigo. O cantor, para ele desenvolver uma audição, ele precisa ouvir, né? Que é o primeiro processo. Ele ouve. Ele precisa compreender esse som ou memorizá-lo. E ele precisa reproduzir esse som. Então, ele ouve, compreende e reproduz. Na maioria dos casos, em muitos casos, esse processo, quando a pessoa desafina, pode acontecer do primeiro para o segundo ponto, ou pode acontecer do segundo para o terceiro ponto. Então, os erros, eles estão basicamente, os erros de desafinação estão basicamente associados a um desses 3 processos. Então, vamos colocar aí a primeira situação, onde a pessoa ouve um som, mas ela não compreende. E aí, esse processo, ele é um processo mais neurológico mesmo. Eu não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, porque eu não sou médica, então eu não sou otorrino, eu não sou fono. Então, a melhor pessoa para falar sobre isso é da área da saúde, porque existe uma defasagem, uma limitação no período em que a pessoa ouve, porém não compreende. Aquele som, aquela altura daquele som, não compreende. Ah, e mais uma coisa, gente, toda vez que eu falar em altura de som, significa que cada nota tem a sua frequência. Então, quando eu canto Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, cada nota tem a sua frequência. E a essa frequência a gente chama de altura, que é diferente de alto-baixo. Alto e baixo é medida de altura, vamos dizer assim, de pessoas, vamos dizer assim. Mas, quando a gente for falar em altura de nota, a gente pensa em grave, agudo. Medida de altura de nota. Medida de altura de pessoa. Alto, alto, baixo. Tá bom? Então, quando você for pensar em nota alta, na verdade, você está pensando em nota aguda. Nota baixa, nota grave. Alto e baixo na música significa medição de volume. Volume alto, volume baixo. Nota aguda, nota grave. Tá bom? Então não confunda essa questão de alto, baixo, agudo, grave. Tá bom? Voltando para essa questão da compreensão do som. Então a pessoa ouve o som. Mas durante o processo de audição e de compreensão, existe uma defasagem aqui, onde ela não entende a altura de cada nota. Então ela pode até ouvir o dó, mas a cabeça dela não processa essa altura. Dó processa uma outra coisa. E aí tem toda uma explicação científica e neurológica para isso, tá? Se você não consegue compreender esse som, a gente vai te ajudar nisso, tá? A gente vai planejar isso para te ajudar da melhor forma. O segundo processo
o processo onde a pessoa ouve e compreende, mas no processo da compreensão e reprodução, aí existe uma defasagem aqui. E é aqui onde eu consigo entrar, propriamente dito, melhor, tá? Quando a pessoa ouve e compreende, mas ela não consegue reproduzir aquele som, existem vários outros fatores aqui, como vários outros fatores no início, em que um desses fatores é a questão da posição vocal. Então, já peguei a primeira parte, já falei sobre ela, agora eu vou falar especificamente da segunda parte. Você compreende o som, porém, na hora de reproduzi-lo, você tem o resultado da desafinação. E aí, um dos motivos é a colocação vocal errada. Na maioria dos casos, essa colocação vocal errada acontece quando está numa nota aguda. E aí você está numa nota aguda, você posiciona a voz, você ajusta a voz de uma maneira inadequada e isso gera uma desafinação por você não conseguir alcançar determinada nota. Porque cada nota, cada região, não vou falar nota porque são muitas, né? Cada região grave, região média, região aguda, tem a sua colocação vocal que mais se adequa àquela região. Então, se você pega um ajuste vocal que é pro grave e coloca lá no agudo, você vai ter problemas com a afinação aí, porque provavelmente, se for uma nota muito aguda, você não vai atingir aquela nota. Você não vai conseguir projetá-la da maneira adequada. Esse é um dos pontos, uma colocação vocal inadequada, quando você tem uma desafinação. E aí a gente consegue te ajudar. O segundo motivo é quando você não tem a relação clara na sua cabeça de uma nota para outra. Então, quando eu falo de relação, se eu pegar o mesmo exemplo, dó, ré, eu tenho uma nota em relação à outra. E aí, essa relação que fica em defasagem no seu entendimento. E aí, qual é a procura para você resolver esse problema? É estudar escalas, estudar teoria musical. Se você toca um instrumento harmônico, ou violão, ou teclado, isso é um divisor de águas para a sua vida musical, para o seu ouvido musical. Porque uma pessoa que canta e toca, eu considero que essa pessoa está um passo à frente de quem só canta, musicalmente falando, no seu ouvido musical falando. Porque essa pessoa tem uma compreensão melhor de qual campo musical ela está cantando, diferente de um cantor que não toca nada. Então, se você não toca, eu te aconselho muito, 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 é um conselho muito especial para que você aprenda um instrumento harmônico, ou teclado ou violão. Porque à medida que você vai ouvindo aquele som, aqueles acordes, esse universo, essas notas como um só, elas vão entrando na nossa cabeça. Entra mesmo, viu? Quase que por osmose. Entra. E você se sente mais à vontade naquele campo harmônico. Tá bom? Toda vez que eu falar de campo harmônico, gente, imagina um campo de futebol. Vamos lá, vamos pegar aqui uma linguagem mais metafórica pra gente entender melhor. Imagina um campo de futebol. Você tem X cantores de cada lado, você tem X jogadores de cada lado e X jogadores de outros. Não vou falar o número porque como eu não entendo de futebol, eu posso falar besteira aqui. Mas o básico do futebol eu sei, que você tem que correr lá pra ir jogar a bola no gol. Então você tem lá o número de jogadores que cada um tem a sua função. Você tem o centroavante, você tem o atacante, você tem o goleiro, você tem... E cada um tem o seu lugar naquele campo, naquele lado do campo. Você não vai ver uma pessoa correndo de um lado pro outro e sem saber qual é a função dela naquele momento, naquele time de futebol. Então é só você imaginar que cada jogador tem a sua posição até chegar o goleiro e cada um tem a sua função. É isso que acontece com as notas. Cada nota tem a sua função dentro de um time. E aí cada nota tem a sua posição ao qual ela funciona dentro de um time. Só que aí cada nota ela precisa estar dentro do campo harmônico ou do campo de futebol, se a gente for pensar em jogadores. E aí os jogadores que estão de reserva são as notas que eu posso pegar emprestado. Então, o juiz vai lá e troca um jogador pelo outro. Então, os meus jogadores de reserva são as notas que não estão no campo original harmônico. E eu posso pegar as notas emprestadas para colocar, para fazer parte daquele campo, daquele jogo de futebol. Por que eu tô falando isso?
Porque a gente precisa estar situado, a gente precisa estar, a gente precisa saber dentro de qual campo a gente está cantando. Então isso precisa muito, nós precisamos muito entender o conceito. Para entender o conceito de campo harmônico, isso só faz sentido para você quando você entende o conceito de escala. Escala diatônica ou escala pura, que é o que a gente chama, é o nosso padrão de escala que contém 5 tons e 2 semitons. E aí forma as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e volta pro Dó. E aí esse conceito de escala diatônica muda, assim, aumenta muito a sua capacidade de saber quais notas você tem disponíveis para poder cantar. Então, se eu tenho Dó, Ré, Mi, num campo harmônico de Dó, Dó maior, se eu tenho as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que é o campo harmônico de Dó, eu não posso usar um Fá sustenido originalmente. Se eu tiver que usar um Fá sustenido, que não faz parte do campo harmônico de Dó, eu pego emprestado. E aí é a alusão e aí é a metáfora do jogador de futebol de reserva. Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente precisa entender a função que cada nota tem em relação ao Dó, que é o nosso exemplo que eu tô dando aqui agora. Então, para eu entender que Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, eu tenho uma relação de tom entre elas. Entre o Dó, do Dó pro Ré eu tenho uma relação de tom, do Ré pro Mi eu tenho uma relação de tom. E aí, como que você estuda isso? Primeira coisa, te aconselho muito a pegar a teoria musical, as escalas mesmo, para poder estudar isso, e começar a cantar as escalas da maneira como elas devem ser. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Você pegar um outro, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Que aí a gente consegue entender a relação de uma nota para outra. E esse é um dos motivos pelos quais um cantor desafina, quando essa relação não está clara. Porque você acaba se perdendo em relação a qual tipo de campo você está cantando. Dentro de qual campo harmônico você está cantando. Caraca, campo harmônico é tão importante que a gente precisa fazer um vídeo só sobre isso. Só sobre campo harmônico para vocês. Tom e campo harmônico. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ouvido absoluto e ouvido relativo. O que significa eles, se você tem, se você não tem. Vou falar um pouquinho sobre mim. O meu ouvido, ele é mais absoluto do que relativo. O ouvido absoluto é a capacidade que a pessoa tem de ouvir aquele som e saber exatamente qual é a frequência dela, qual é a altura dela. Então eu sei que o meu Dó, eu sei que o Dó tem essa altura. Dó, Sol, Si, Fá, Ré, Dó. Eu sei que cada nota tem essa altura. Por quê? Desde muito nova eu toco teclado. Desde 9 anos de idade. Eu tô com 26. Então, olha quanto tempo que essas notas reais estão no meu ouvido, na minha cabeça. Então, o meu ouvido hoje ele é mais absoluto do que relativo. Por que eu digo que ele é mais um do que outro? Porque ao longo do tempo, depois que eu entrei na faculdade, eu precisei trabalhar um pouquinho mais desse ouvido relativo. Então, o ouvido absoluto, ele compreende a altura da nota. O ouvido relativo, ele compreende a função que aquela nota tem. Então, qual é a dificuldade de quem tem o ouvido absoluto, no meu caso? A minha dificuldade é chamar uma nota de Dó, sendo que não tem altura de Dó. Então, eu sei que o Dó é Dó. Se eu chamar Dó, se eu chamar esse Dó de Dó móvel, que ao invés de ser Dó, vai ser Dó, a minha cabeça sabe que essa nota é Fá. Fá, mas eu vou lá e chamo ela de Dó. Cara, a minha cabeça buga de uma maneira que eu não vou saber a relação do Dó pro Mi, por exemplo. Se eu chamar Dó, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Mas aí a relação dessas notas pra mim eu tenho que pensar muito pra poder fazer. Coisa que se eu tiver, por exemplo, que está numa situação em que a minha cabeça tenha que funcionar relativamente e não absolutamente, a minha cabeça vai bugar. Eu não sou boa, eu não sou a melhor pessoa para pensar relativamente as notas do que pensar as notas absolutamente como elas são. Tá bom? Isso pra mim, vamos colocar aí um cantor que seja iniciante.
Qual é a dificuldade de um cantor que tem um ouvido mais absoluto do que relativo? Quando a música precisa trocar o tom, quando a gente precisa transpor o tom daquela música, a cabeça do cantor vai bugar. Se eu pegar, por exemplo, Some people need for the fortune, pegando um trecho de uma música que vai ser o nosso repertório. Se eu transpor essa nota, esse tom dessa música, Some people need for the fortune, eu troquei o tom, mas a função de uma nota para outra continua sendo a mesma. Some people need for the fortune. Some people need for the fortune. Então não importa em que tom que eu cante a música, a relação entre elas sempre vai ser a mesma. E quem tem o ouvido relativo tende a ter mais facilidade de entender a relação do que entender a nota. Tá bom? Então, tem as suas vantagens, sim, de ter o ouvido absoluto, que o seu ouvido absoluto você tende a desafinar menos, se a música for no tom original, né, no caso. E tem a vantagem de se ter um ouvido relativo, que aí não importa que tom você vai cantar, você sempre vai saber a relação, a função de uma nota em relação à outra. Então não se desespere se você não tiver ouvido absoluto. Nossa, não tenho ouvido absoluto, e agora meu ouvido é relativo? Cara, os dois ouvidos têm o seu valor, e os dois ouvidos são muito bons, desde que você entenda a função deles e o significado deles. E aí, então, como que você desenvolve essa audição? Como que você vai de encontro? Como que você soluciona a sua desafinação? Primeiramente, identificando onde está a raiz do problema. Se a raiz do problema está quando você ouve, mas não compreende, ou quando você compreende, mas não reproduz. Que aqui está na parte mais musical e aqui essa primeira parte está na parte mais neurológica. E aí repete, gente. Repete. Uma dica para você estudar muito a sua afinação. Use o teclado, se você tiver acesso ao teclado, use o teclado para utilizar essas notas como referência e reproduzir o mesmo som que você está ouvindo. Pegar um teclado, dó, ré, dó. Depois, dó, ré, mi, ré, dó. Isso eu tô falando para quem já tem esse conhecimento básico de teclado. Para quem não tem, ouça muita música. De preferência, inclusive, músicas que são ricas em notas musicais. Quer ver um tipo de música que é muito rica em notas musicais? MPB. Assim, a riqueza da música popular brasileira de notas é uma coisa assim, surreal. Sua afinação evolui muito quando você entende a função da música popular brasileira na nossa vida. Se você pegar Eu sei que vou te amar por toda a minha vida eu vou te amar desesperadamente. Olha só a riqueza de notas que tem numa música brasileira. Então pegue sim uma música brasileira, pega um Tom Jobim da vida, pega músicas brasileiras, pega um Caetano Veloso, porque são músicas, o Jorge Versilo, porque são músicas que oferecem pra gente um conteúdo riquíssimo musical, riquíssimo mesmo. E aí você vai desenvolvendo essa audição, que é uma audição mais musical, que te torna mais musical, inclusive. E conforme a gente for ouvindo cada vez mais músicas e o nosso universo for cada vez mais imerso nesse mundo musical, a gente vai ganhando cada vez mais musicalidade. E aí cada vez mais ouvido musical para isso. Porque agora você não só ouve, compreende e reproduz. Você agora ouve, compreende, reproduz e interpreta. Que aí agora vai ser a sua percepção musical em relação àquela música, em relação àquele repertório. Então ouça mesmo, ouça muita música que você sabe, que você entende que tem uma riqueza musical. Aqui o nosso objetivo é o Black Music, mas isso não te impede de ouvir outros estilos musicais que ofereçam essa riqueza de notas também. E aí você vai criando cada vez mais esse ouvido musical, esse ouvido artístico, essa compreensão artística do que é cantar dentro de um campo oferecido de notas, de uma cultura tonal que já foi pré-estabelecida pra gente desde a história da música
e é o que a gente canta hoje, tá bom? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês nesse processo, nessa compreensão. Vou falar sim sobre campo harmônico, sobre tonalidade, sobre como desenvolver melhor cada tonalidade de cada música, para você compreender quais notas vocês têm disponíveis para cantar dentro de determinado repertório. E aí dentro disso vão vir vários outros assuntos que um vai puxando o outro, um assunto vai puxando o outro. E isso é maravilhoso na música, porque você percebe que as coisas estão tudo encaixadinhas no seu devido lugar. Tá bom, gente? Eu espero muito ter ajudado vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo e colhem comigo, porque a gente vai conseguir cantar sim as músicas que a gente ouve e algum dia a gente achou que seria um sonho muito distante. Eu tô aqui para ajudar vocês a fazer esse sonho se tornar mais próximo de cada uma de vocês, tá bom? Um beijo e